O anti-herói, ele tá na moda porque ninguém aguenta mais o herói bonzinho que não mata, não bate ninguém, né? E o povo quer ver o bandido tomar porrada. Mas tu acha que o anti-herói tá em voga O atualmente? anti-herói tá bem alto. Totalmente, né? Nossa, absolutamente. Eu O tô Venom, interessado em o exemplos. Venom, anti-herói. O Deadpool, por exemplo, o anti-herói. O Deadpool faz sentido. Arlequina, que era vilã, virou anti-heroína. Então tá muito em alta, porque o cara não quer ver. O Batman prendeu o Coringa e daqui a pouco ele sai da cadeia e mata 1000 pessoas. Aí Então. você prende, ele sai. Eles querem ver você pegar o bandido, ser o justiceiro. Você quer encher o cara de porrada, é isso que as pessoas querem. Ironicamente, eu detesto esse tipo de super-herói, sabia? Que bate nos outros. Anti-herói? Uhum. Eu adoro. Não, é que tem uma diferença. Sim. É que assim, tem o vilão, tem o anti-herói e tem o herói, certo? Eu não gosto do Superman do... Christopher Reeve? Não. Do diretor, Do... Henry Cavill. Ah, é o ator. Isso, mas Hein? qual que é o diretor mesmo? Isso, É, do Zack isso, Zack Snyder. Snyder. Eu não gosto dos super-heróis dele. Eu gosto daquele Superman que encarna um ideal super-humano, não somente de inteligência, de força, de resistência, mas também de bondade, compaixão e moralidade. Mas Ele isso é o representa Superman. Mas a bondade, moralidade do anti-herói é a mesma do herói, sabia? O Superman, ele nasce pra ser a esperança. Ele é a esperança Uhum. para as pessoas seguirem. O Batman, ele é a vingança. Inclusive, eles entram muito bem nos Estados Unidos, porque eram duas coisas que carecia o povo americano. Uhum. Tanto de esperança, na época, lembrando que é 1939, são 10 anos depois da crise de 1929. Então, um período de recessão forte. Então, a criminalidade aumentou muito na década de Interessa 20. o Os contexto. carros começaram a ficar mais rápidos, por exemplo. Então, se começou a roubar carro para ter assalto a banco. E as pessoas careciam de justiça e de vingança. Porque a justiça americana era muito corrompida na época, mas muito corrompida. Então, eles queriam justiça e queriam vingança. E essas Eles não duas confiavam coisas nas instituições, no caso, não né? confiavam na justiça, como é o Brasil hoje. Uhum. Então, vem o Superman, ele encarna a esperança, né, a justiça, e o Batman, ele é a vingança. O Batman tem um episódio antigo que ele amarra o pescoço de um bandido numa corda e amarra a corda no bate-avião lá no bate-jato e sai arrastando o cara, e mata o cara enforcado. O Batman é esse cara. Aliás, por isso que as pessoas têm medo do Batman, o vilão. Porque ele sabe que quando o Batman aparecer, ele não vai sair ileso. Ele vai ter uma perna quebrada, uma costela quebrada. Ele é esse cara da porrada. Aí mudaram. Aí o Batman tá meio Superman, Entendi. né? Ele Eu não é. gosto. Qual que é o teu herói favorito? Lanterna Verde. Por quê? E o Lanterna Verde, Shazam. Uhum. Eu gosto muito da questão do intelecto associado à arma dele. Se ele não tiver um intelecto muito desenvolvido, Ele não consegue controlar o anel. ele não consegue... Não é que ele não consegue controlar, ele consegue. Mas ele vai ficar limitado. Tanto que... Por que os seres humanos não eram pra usar o anel? Porque, em tese, nós temos um intelecto limitado em relação a outras raças superiores. Entendi. Então, o anel seria limitado. Mas o Hal Jordan, ele compensa isso com a força de vontade. E por isso que ele se transforma no principal Lanterna Verde. E o Shazam, eu gosto muito da questão de ser uma criança, né? De uma criança, você dá um poder absurdo. Eu não conheço esse super-herói. O Shazam, você não conhece? Não, O Shazam era o acho que não. Capitão Marvel, antigamente. Uhum. Só que aí o Capitão Marvel já tinha da Marvel. E aí, em 2011, quando eles refizeram, teve o reboot da DC, ele vira Shazam. Que é uma merda, porque ninguém pode perguntar o nome dele pra ele. Se alguém perguntar, qual é o seu nome? Ele fala Shazam, ele se Fudeu. transforma, né? Uau, que máximo. Então, só que ele é uma criança, Uhum. né? Então, se você desse todo esse poder pra um adulto, talvez ele até virasse um vilão, né? Mas a criança, ela tem uma inocência e tal. Então, eu gosto muito dessa... São Tem dois heróis alguma- que eu gosto Mas muito. sabe Tem o... Tem alguma super-heroína que tu gosta? Eu gosto muito da Mulher Maravilha, Uhum. né? Mas eu gosto... Aí que tá, eu gosto da Mulher Maravilha, talvez que você não vai gostar. Que é a Mulher Maravilha, que ela quer justiça, ela é meio má, assim, também. Ela não é má, mas ela impõe a justiça. Eu gosto dessa, né? E a Arlequina também eu tenho gostado muito. Interessante, a Arlequina. Eu nunca imaginaria que tu gostaria da Arlequina. É porque ela virou... Ela como... Você já assistiu tem um desenho que é muito legal, que chama... Acho que é uma animação. É Batman e Robin, porradas e risadas, por exemplo. Um negócio assim. E é muito legal. E ela como vilã eu não gostava muito. Aliás, a Arlequina é uma personagem que... Ela é bem curiosa, que a maioria dos personagens dos quadrinhos, que hoje estão na TV e outras mídias, são personagens multimídias, a maioria dos personagens nascem nos quadrinhos. A Arlequina Sim, com não. certeza. Ela nasce numa animação. E pra existir um episódio só. Só que ela fez tanto sucesso, ela me lembra a Arlequina. A Arlequina foi inspirada numa atriz e tal, mas ela me lembra a Willy Kitty dos Thundercats, que tem a roupa de uma cor e de outra também. Faz sentido. Ela lembra um pouco também, né? Tem um espírito, assim...
Eu gosto Análogo. da Poderosa, né? Porque a Poderosa também tem a questão de ela ser um clone, então ela tem um conflito que é muito legal, né? Um conflito interior. Isso, porque ela não é, ela é um clone, ela não, né? É que nem o estilo da Jean Grey, né? Que tem uma das temporadas de uma das versões que ela tem uma espécie de clone. Sim, Uma versão que dela... casa com, inclusive, com o Ciclope. Exatamente. E tem um filho, etc. E ela tá lutando contra isso. Vamos falar de um caso real que aconteceu. Não sei se você viu o caso do Palmeiras, os torcedores do Palmeiras, que cercaram lá, ou pararam lá o ônibus, acho que do Cruzeiro, se eu não me engano. Inclusive mataram, acho que 2 torcedores. Foi o caso do cara do Cruzeiro mesmo. Você sabe por que aconteceu isso? Porque antes o Cruzeiro fez a mesma coisa. Não, mas não foi a mesma coisa. Os caras pegaram, acho que não sei se foi o presidente, alguém do Palmeiras, espancaram o cara, tiraram foto, vídeo, fizeram vídeo o cara pelado, espancado. Não, peraí, mas não foi aquele caso que eu vi pro coletivo? Não. Não. Ah, tá. Não. Ok. Então, espancaram o cara, tiraram a roupa do cara, humilharam o cara, ridicularizaram o cara. E aí ficaram todo esse tempo, não que justifique nada que não justifique. Esses caras do Palmeiras, eu sou palmeirense. Pra mim tem que estar tudo na cadeia, tá? Mas o que? A justiça vendo aquele vídeo, o que eles tinham que fazer? Né? Ir lá e prender os caras que fizeram isso. Não fizeram nada. A justiça não fez nada. Aí, lógico que vindo aqui os caras vão dar o troco. É óbvio. Se a justiça tivesse feito alguma coisa, tivesse prendido os caras, isso talvez não aconteceria. Mas no caso do... Eu sei quem... Eu conversei com um desses caras que estava envolvido no... Do Palmeiras ou do Cruzeiro? Os caras do Palmeiras. Fizeram a torcida que fez isso, né? Sim. Eu acho que nem foi a Mancha Verde. Não tem mais a Mancha Verde, não foi a Mancha Verde, exatamente. O que aconteceu é que... Tava anunciado. Sim, claro. Essa tragédia. Foi o jogo de ida e o jogo de volta. Quando o jogo de volta, é claro que ia vir um ônibus cheio de torcedores. Esses torcedores, todos eles gritando e tudo mais. Ou seja, toda a torcida reunida ali, entendeu? E aí eles falam assim que... o que acontece, né? Eles pensaram, né? Que as pessoas não iam levar, que foi uma pessoa da instituição ia colocar a torcida pra fazer isso. Mas a torcida se organizou e fez. Esse foi o pensamento deles. Eles pensaram que eles não iam colocar a torcida no meio. Entendi. Todo filme onde alguém precisa fazer o trabalho de um homem mau pra promover um bem, faz sucesso. Sim. Esse é o novo enredo do cinema de Hollywood. Mas por quê? De grande bilheteria. A gente não tem justiça não só no Brasil como no mundo. Se você vê qualquer vídeo que um cara vai assaltar e a vítima mata o bandido, tá todo mundo comemorando. As pessoas anseiam muito por isso. Esse mesmo problema que a gente vê na sociedade, isso acontece nos quadrinhos e isso tá no mundo todo, né? Então o pessoal tá cansado do herói que ele segue todas as regras. Ele tem superpoder. Não pode bater, não pode xingar. A DC colocou o filho do Superman pra carregar cartaz em passeata. Imagina, você todo o poder do filho do Superman, eu vou segurar cartaz em passeata. E nesse momento, pessoas morrendo, sendo assaltadas, sendo vítima, e o idiota lá segurando cartaz. Então não é isso que eu quero. Então, em vez de você fazer o super-herói ser um exemplo, o Superman, ele é bem isso, ele é bem análogo a Jesus Cristo, né? Tem até uma brincadeira que fala que, não sei o quanto tem fundo de verdade, de esse El, de Kal-El, vinde inclusive de Deus. Né? Esse El, isso, ele significa Deus. O Superman, isso, ele é um Deus. E o Superman é tipo Jesus Cristo, você se inspira nele, mas ninguém vai ser ele. Né? Mas ele serve como um norte moral. Ele é exatamente, é ele esse norte. Tem algum vilão que tu curte? Vilão? Eu gosto do Lex Luthor, às vezes me irrita um pouquinho. Tá brincando. Eu amo o Lex Luthor, mas assim, é que eu não conheço muito pelos quadrinhos, eu não sou uma leitora de quadrinhos, mas eu gosto muito do Lex Luthor dos desenhos animados, porque ele tem uma obsessão, uma implacabilidade por derrotar o Superman, e também tem um determinado período que ele vai para os confins do universo, e ali ele tem certas revelações cósmicas, o The Wall, ele vai. Muito profundas, e depois ele retorna. E a partir de então, ele fica obcecado por voltar para aquele estado em que ele diz que alcançou a santidade e ele quer sentir aquilo de novo. Eu amo esse Lex Luthor, que ele tem aquela profundidade existencial muito forte e implacável nele, sabe? Mas tem uma história que dá a entender que o Lex Luthor só é mal por causa do Superman. Sim. Né? Porque ele queria ser... Ele é meio Bill Gates, eu brinco, né? Ah, porque ele é um invejoso, então. Não, ele queria ser ele, com o intelecto dele, ele é um dos 3, depende da história, fala que ele é um dos 3 homens mais inteligentes do planeta. Então ele queria ser o salvador do planeta. Ah, é porque é um invejoso mesmo. Aí quando aparece o Superman, ele não tem condição de superar o Superman. Sim. E aí ele começa a atacar o Superman. O professor que foi demitido, você viu essa história?
O da... Não, é o professor de educação Não, física. esse eu já contei. É um que uma menina dava em cima do professor, uma aluna de colégio, não é faculdade, tá? Ei! A aluna pegou o WhatsApp do professor e começou a mandar mensagem, assediando o professor. E o professor, completamente sério, falou assim, onde você conseguiu meu telefone? Eu não fico conversando com a aluna fora de sala de aula. O cara, você vê que o cara é completamente sério. A menina, uma pilantra, ela pegou a voz do professor gravado e colocou na inteligência artificial e criou um áudio com inteligência artificial com a voz do professor, falando, quero sair com você, ela inventando uma história lá. Aí essa menina levou na escola, demitiram o professor e o professor foi processado por causa disso, né? Foi demitido, processado, aí até ele conseguir provar que ele não fez nada, que é inocente. E aí uma advogada, inclusive, fazendo um vídeo, olha o que tá acontecendo por culpa da inteligência artificial. A inteligência artificial não tem culpa. Não tem culpa não, Ela não tem culpa nenhuma. Quem tem culpa é a menina. É uma ferramenta. Essa menina, ela tem que ser processada, chegar à maior de idade, tem que ser presa uma desgraçada dessa. Que faz um negócio que destrói a vida de um homem. Porque um cara como esse, bota o cara numa cadeia, mata um cara. Como já aconteceu várias vezes. Só que não acontece nada. Às vezes o cara, ele não é só morto, ele é estuprado, torturado. Sim. Adquire doenças incuráveis, que nem AIDS. Teve um caso desse em que o cara, ele foi injustamente Foi acusado, foi preso. Terrível E aí ele ficou um tempo preso, lá ele foi estuprado e adquiriu AIDS. Aí sempre aparece o cretino, não, mas o álcool também é uma droga e é tão ruim quanto outras drogas. Não é. Você tem pessoas que viciam, a pessoa que vicia em droga, em álcool, vai ser, lógico, tão ruim quanto as outras drogas. Mas o álcool ainda tem um benefício. O cara que toma um vinhozinho, uma taça por semana, você traz benefício. Você pega a França, é o país onde mais se consome carne vermelha dali da Europa Ocidental e é o que menos tem problema cardíaco. E se atribui isso justamente ao consumo de vinho. Então, ao consumo moderado, pelo amor de Deus, né? Eu não quero destruir os seus sonhos em relação a isso. Mas nem tenho sonhos, não. E eu confesso que isso até destruiu um pouquinho os meus, assim, em relação a isso. Porque eventualmente, eu consumo álcool, assim. Atualmente é bem raro mesmo. Eventualmente manhã, tarde e noite? Não. Não chega a esse ponto, não. Mas, recentemente, inclusive, surgiram pesquisas a respeito do consumo de álcool, mesmo consumo moderado, e é prejudicial, sim. Mesmo que seja uma tacinha, mesmo que Mas seja de vez em prejudicial quando. pra quê? Prejudicial pro organismo da pessoa. Não é bom que se consuma álcool, mesmo que seja em pequenas quantidades. É que depende do álcool. Tipo, vodka, pink é problema. Agora, vinho, por exemplo, não tanto, até porque fermentação é uma coisa natural. A gente está associado a ela, a fermentação. Eu vou trazer que gera o álcool a partir do açúcar. Mas Cara de direita, se entrar um cara de esquerda no poder, mas o cara resolveu os problemas dele, Tá ótimo. ele fica feliz. Não interessa quem resolveu, ele quer os problemas resolvidos. O cara de esquerda, não. Eu, por exemplo, eu vou entrar lá e eu vou resolver um monte de problemas dele. Ele vai me odiar do mesmo jeito, porque eu sou de direita. Eu não gosto de falar que eu sou de direita porque eu não gosto de me impor em caixinha, né? Mas agora você tá num grupo de direita, aceita, que nem eu. É, porque eu não gosto de me pôr em caixinha. Então eu sempre falo, eu converso com anarcocapitalista, acho que esses caras foram extremamente importantes pra ampliar a janela de Overton, pra trazer pro nosso lado. Esses caras, apesar de eu não enxergar, eu sempre falo, talvez por limitação minha, eu não enxergar um país sem Estado, apesar de eu não conseguir enxergar Eles isso... servem para um exercício intelectual abstrativo, eles são muito né? importantes. E não é tão abstrato, tá? Muitas coisas aí que foram consideradas abstratas, elas são... É que você falou abstrato, né? Qualquer coisa que existe, que foi inventada e que a gente tá usando, começou como um sonho. Sim, Forma esse aspecto abstrata, que eles né? servem como métodos de imaginar outros mundos possíveis, outros sistemas, outras possibilidades. Então, por exemplo, eu do meu ponto de vista liberal, eu acho que tem que liberar a matéria. Só que do meu ponto de vista prático, eu vi os exemplos que isso não dá certo. Então, tudo bem, se liberasse, legal, vamos liberar, mas tem que ter uma campanha. Falar, gente, isso faz mal. Se aumenta, por exemplo, a chance da pessoa ficar esquizofrênica, aumenta em 300% com o uso de maconha. O problema do tigrinho é que ele pega justamente as pessoas vulneráveis a isso, né? Você pega o cara pobre, o cara que ele não entende. Eu falei isso em outro podcast, vou falar aqui de novo. Do mesmo jeito que a inflação é o imposto do pobre, porque todos nós aqui que não somos miseráveis, a gente se defende da inflação. A gente tem uma aplicação, você bota o dinheiro em outra moeda, a gente se defende. Então a inflação é o imposto do pobre. Se depender de mim, imprimir dinheiro é proibido. Tá? Lógico, você tem que compensar as notas que foram perdidas entre uma situação a outra. Mas, via de regra, você não pode deixar imprimir dinheiro. Então, do mesmo jeito que inflação é o imposto do pobre, o tigrinho é o imposto do burro. É o cara que não entende de estatística. Entendeu? Porque eu falei, eu já joguei em cassino, uma vez só na vida. Eu joguei no cassino da Argentina. Quando eu bato um olho na roleta, eu tô vendo a quantidade de números e eu sei quanto que eles me pagam. Então, automaticamente, eu faço um cálculo, né, de custo e benefício.
Eu sei a chance que eu tenho de ganhar e sei quanto me paga. Eu sei que eu tenho lá 36 chances, uma chance em 36 de ganhar, e eles estão me pagando 32 vezes. Tá, não é um risco tão ruim. Beleza, agora no Tigrinho, qual é a sua chance de ganhar? Você sabe? Alguém sabe? Tem um algoritmo lá, pode ser uma chance 1 bilhão de ganhar. E aí? Então isso não pode ser. Inclusive isso nos Estados Unidos, máquina caça-níquel, elas são homologadas. Você sabe qual é a chance de você ganhar na máquina caça-níqueis. Então você faz esse cálculo. Só que mesmo tendo esses valores, o brasileiro consegue fazer esse cálculo? E eu falo, eu que fui o cara que... E mesmo nos Estados Unidos, tem uma quantidade absurda de pessoas viciadas, né? Sim, então imagina não sabendo, uma população muito mais vulnerável, ignorante... Você não saber a estatística por trás do algoritmo já é um absurdo. O problema é que você tem um algoritmo de estatística variável. Isso acontece em jogo de videogame, né? Por exemplo, você pega o Mario Kart. Mario Kart você tem lá, sei lá, 8 competidores. Se você tá em primeiro, a chance de você pegar um power-up bom é pequenininha. Se você tá em último, a chance de pegar um power-up bom... Peraí, o que é isso? Power-up é um poder que vai fazer você ficar mais rápido, vai te dar uma vantagem. Entendi. Né? Um power-up, né? Ele te eleva, né? Okay. Então, a chance de você pegar um power-up bom aumenta quanto mais pra trás você está. Okay. Porque eles querem fazer sempre o jogo ficar competitivo. No jogo do Tigrinho, além de você não saber a estatística, ela é também variável. Então, a chance de você ganhar diminui quanto maior o valor que você apostou. Isso tinha que ser crime. Isso tinha que ser crime. Se você aposta R$1, R$2, R$5, você ganha. Se você aposta 1.000, você não ganha. Entendeu? Ela é variável em relação ao valor. Então isso é um absurdo. Isso é um crime. Então você não sabe a estatística e ela ainda é variável. Deixa o like aí, por favor. Por favor. Agora, neste exato momento, o Espectro Cinza está ordenando a Rainha do Terceiro Mundo aqui, agora. Eu tenho um amigo meu que ele só sai com japonesa. Direito dele, concorda? Concordo. É direito dele. Claro. Né? Agora eu, por exemplo, não faço... Não, direito dele. Esse foi o gosto mais excêntrico que eu já vi. Meu, direito Por quê? da... Peraí, não é um jacaré, entendeu? Não é uma um mulher, uma não é um japonesa. ChatGPT. Não, gosto pra mulher, É eu um tô ser falando. humano. Sim. Gosto pra mulher. O cara gosta de estranho? japonesa. Só japonesa? Ele só sai com japonesa. Ele Nossa, gosta de Júnior, japonesa. tu que é preconceituoso aí. Eu que sou Né? preconceituoso, Sim. o cara só pega japonesa. Ué, mas não é preconceito, é gosto pessoal do cara. Né? Não, Só que eu não acho tô dizendo nisso. que é preconceito, eu tô tu dizendo assim, reagiu como se eu fosse a coisa nunca mais vi estranha do um mundo. gosto tão exótico. Ué, o cara gosta. Mas e voltando, Se tá? fossem mulheres carecas de um olho só, eu poderia Ah. concordar contigo. Ah, não, Ah, é japonesa. exótica, ela só é japonesa. Mas só me retratando. São todas japonesas. Esse é o problema. Ele só sai com japonesa. Ok. Né? Mas direito do cara. Aposto que tu nunca diria se o cara só saísse com loiras, por exemplo. Tu não acharia Claro. estranho. Não. Pega uma mulher tipo a Isa. Você não acha a Isa bonita? Que Lindíssima. homem que vai dizer não pra Isa? Não, porque eu só saio com loiras. Para essa. Não existe Conheço uns isso. tipinhos Eu também não aí. conheço nenhum homem que só sai com Não, loira, aí o mas cara conheço- fala assim, ó, normalmente eu Saio com loiras, eu me dou bem com loiras. Ou eu assim. prefiro, né? Eu prefiro, beleza. É. Agora ele vai dizer que não, jamais. Não tem uma mulher negra ou, sei lá, Não é por ser parda, branca, ele não sai com indiana. loira. Ele não sai com a loira, Entendeu? uma caucasiana. Entendeu? Ele não sai com a índia. Agora ele só sai com a japonesa. É. O cara quer. O pessoal fala assim, porque tem homem que tem dificuldade de gostar de mulher, quando ele exige alguma coisa. Às vezes ele fala assim, pô, eu quero, por exemplo, uma mulher que não tenha filhos. Eu acho que é direito do cara. Nossa, estranhamente a gente imaginou a mesma coisa. Não, mas eu acho que é direito Ele do tá cara. conectado. Nada contra. Eu acho até bacana. Isso no passado acontecia muito. O cara casava com uma mulher que tinha filho e criava um filho como se fosse o dele. Só que o Estado hoje tá atrapalhando demais. As pessoas têm medo. Hoje tem pensão socioafetiva até pra bebê reborn. Então, tá Pior uma que tem merda. mesmo. Então os caras têm medo. E isso prejudicou as boas mulheres, né? Nisso, eu lembro que da época que eu acessava o Tinder, que já faz tempo, né? Garanhão. Eu vi as mulheres, apesar que também nunca vi os homens, mas eu nunca vi eles fazendo isso. Mas eu acho que as mulheres são muito mais preconceituosas nisso do que os homens. Porque o que eu via de perfil, e eu não tô defendendo causa própria, porque eu tenho, vocês estão me vendo aqui, eu tenho quase 1,90, eu tenho 85. Nossa, você é tão alto assim? Eu tenho 1,85. Meu Deus. Agora você vê lá um monte de mulher, assim, a homem com menos de 1,80 nem fala comigo. Pô, não escreve um negócio desse. Eu que tenho mais, eu ficava chateado pelos caras que têm menos. Fala assim, a homem com 1,80 nem fala comigo. Pô, pra que escrever um negócio desse? O cara lá tá passando e tem que ficar lendo coisas dessa. Me dá a impressão, eu nunca vi o Tinder pelo lado da mulher, mas me dá a impressão de a mulher ser bem mais preconceituosa nesse sentido que o homem. Uma questão de que, no geral, mulheres, em absolutamente, praticamente todos os atributos, elas são mais seletivas do que os homens. A questão é que homens, no geral, eles vão considerar a beleza acima de outros atributos, né? Principalmente para relacionamentos de curto prazo do que a mulher, né?
A mulher, ela vai ser seletiva em relação a relacionamentos de curto prazo, tanto quanto longo. A questão é que, por exemplo, se uma mulher, ela for inteligente, for rica, ambiciosa, criativa, mas ela não for bonita, praticamente não vai servir pra muita coisa. Agora, se um homem, ele não for exatamente muito bonito, ou ele não for tão alto assim, mas ele é inteligente, interessante, ele é bem articulado, tem status, é autoconfiante, ele consegue sobrepor todas essas outras dificuldades, deficiências, digamos assim, como a altura ou a beleza, através dessas outras características. Sim. Então, agora, em relação aos aplicativos mesmo, eu penso que é um dos piores meios pra você conseguir se relacionar com uma pessoa. Porque como é um cardápio estático, dificilmente tu consegue ter acesso realmente a quem aquela pessoa é. Como, por exemplo, inúmeras outras características que seriam compensadas caso você realmente conhecesse essa pessoa ao vivo. Sim. Então, pode ser que aquele cara que tu diz assim, ele tem 1,75, que no aplicativo tu não gostaria, na vida real tu gostaria. Sim, porque ele é articulado, ele é autoconfiante, ele é interessante, ele é inteligente, ele é criativo, engraçado, etc. Tem outros meios de você compensar isso. E eu penso que, assim, no aplicativo, pra homem especialmente, é um péssimo meio de iniciar relacionamentos. É que o que a Glenda tá dizendo é isso. Tipo, o cara, ele é baixo, e, enfim, ele tem outras características. Entendeu? Sim. Normalmente, quando você tá na internet, o cara só é baixo. Exato. Sim.